Bem-vindos a mais um treinamento na MRS. Este treinamento será de inspeção em MV. Ele é uma continuação do treinamento de manutenção em MV. Nós estaremos usando como referência alguns documentos da MRS. O FOR-ENG 0018, o FOR-ENG 0062, o MN-ENG 2006 e o POP-ENG 2006. Estamos aqui no pátio da DP World, no MV2, é um D1D, faz parte da Baixada Santista, margem esquerda da Ferradura, no município do Guarujá. Este aqui é um AMV D1D. O objetivo desse treinamento é orientar onde fazer as medições na inspeção de AMV e como executar essas medições. A inspeção é composta por duas formas de executá-la. A visual e também as outras que são as medidas executadas com os instrumentos de medições, tipo régua, paquímetro, etc. Trava de proteção da ponta da agulha. Toda vez que nós formos realizar trabalhos onde o aparelho de manobra for uma máquina de chave elétrica, deverá obrigatoriamente fazer o uso desse dispositivo, travando a agulha de forma que não haja esmagamento de membros de quem estiver efetuando a inspeção. A primeira a ser executada vai ser a bitola. A bitola ela será medida logo após o chanfro do corte sanso, ou seja, de forma que a régua não utilize o local do sanso. Posicionando a régua no meio do vão, à frente do corte sanso, em esquadro, no primeiro parafuso se mede a bitola, no segundo parafuso se mede o nivelamento transversal. Da mesma forma, na bitola métrica, utilizando a régua, medir a bitola no primeiro visor, no segundo parafuso, a medida do nivelamento transversal. O escoamento, ele impede a vedação da ponta da agulha. O local dessa medição vai ser no ponto onde houver maior escoamento, ou seja, aonde o boleto estiver mais largo. Identificando o ponto de maior escoamento, através do paquímetro, fazer a medição da largura do boleto. Para fazer essa medição, deve-se verificar se a agulha está apoiada sobre o trilho. Caso não esteja, essa medição estará errada. Essa medição se dá a 38,1 milímetros, ou seja, a 1,5 polegadas da ponta da agulha, que é exatamente o centro do primeiro parafuso. Então marcamos esse ponto. Após a marcação, utilizaremos o esquadro, o nível, bem como o paquímetro para as medições. Primeiro passo. Vamos zerar o paquímetro com a altura do esquadro. Com o paquímetro zerado, nós vamos pegar o esquadro com o nível, posicionando no centro do trilho, que é o local de contato roda-trilho, e vamos fazer a medição da agulha. Medição executada. Deve-se fazer também nas outras agulhas, porém terá que se movimentar a agulha para que ela fique apoiada no trilho de encosto. Faça a limpeza com a escova de aço ou uma espátula entre a ponta da agulha e a placa bitoladora. Coloque-se o pantógrafo posicionado no patim
Utilizando o estilete central, que é o F, faz-se a medição para obter a altura de desgaste do mesmo. Sempre usaremos como base para a medição o trilho da reta. Então posiciona-se a agulha em posição normal para fazer essa medição. Com o esquadro e o marcador industrial, marca-se aonde que está a ponta da agulha. Posiciona-se a trena na base marcada e faz-se a medição de um dos lados com 1,80 m. Continuando no mesmo ponto, faça a medição com 1,80 m para o outro lado. Agora pega-se, faz a medida da base, divide-se essa medida por 2, 81,3. Agora com o esquadro e com a trena, mede-se a distância de desquadro da agulha. Com o paquímetro, a 38,1 milímetros da ponta, ou seja, 1,5 polegadas da ponta da agulha, mede-se a distância entre a agulha e o trilho de encosto. A folga de livre passagem é a bitola, que no caso aqui foi 1.610 menos 1.530. A abertura entre o trilho de encosto e a agulha tem que ser maior do que essa conta. Ou seja, cota de salvaguarda FLP DCMV está ok. Estamos num AMV misto em Santos, que é o D1E. A FLP no final da usinagem usa a mesma regra da FLP na ponta da agulha. Bitola menos 1.530 na larga, bitola menos 930 na métrica. No fim da usinagem, que é exatamente onde o boleto fica na sua largura total, a gente pode identificá-la pelo fim dessa quina viva. Nós vamos fazer essa medição. A medida deverá ser maior ou igual à bitola menos 1.530 para a larga. Muito importante nós prestarmos atenção, ela também não pode ficar muito aberta. Vamos limitar a 80 a máxima, porque se ficar muito aberta, a agulha na reversa não faz a vedação completa. Vamos utilizar a mesma marcação de onde se faz a medida da altura da agulha. Com a cunha milimetrada, graduada, se coloca entre a agulha e o encosto. Nesse caso não está entrando porque a vedação é 100% e faz-se a medida na cunha. Nós vamos estar fazendo as medições no J3, que é o terceiro jacaré do AMV misto, que as medições são idênticas ao que se faz no AMV simples. Como o AMV simples só tem um jacaré, esse terceiro jacaré representaria a mesma forma que o AMV simples. Primeiro passo a se fazer é determinar aonde é a ponta de meia. A partir do momento que se achar a ponta de meia, puxar 3 polegadas ou 76 milímetros, determinar o ponto de medição de bitola. Nesse ponto vai se medir a bitola, a calha de jacaré e na mesma direção vamos medir a calha do conta-trilho. É importante ressaltar que as réguas da Geismar, algumas elas vêm com dispositivo de medição tanto da calha do jacaré e da calha do conta-trilho. A medição com ela é mais precisa de que se fazer com um paquímetro. Toda vez que estivermos nessa regra, a prioridade é essa medição. Primeiro passo, marcar a ponta de meia e identificá-la. Com o paquímetro, na medição de 3 polegadas ou 76 milímetros, marcar o ponto de medição de bitola. Esse será o ponto onde nós faremos todas as medidas de bitola, calha de jacaré. Essa régua da Geismar,
que faz medição de bitola e nivelamento transversal, também possui o dispositivo de medição de calha de jacaré e calha de contratrilho. Ele faz uma medição com maior precisão. Sempre que nós tivermos esse dispositivo, oriento que seja feita toda a medida a partir desse dispositivo. Caso não tenha, aí nós faremos a medição através do paquímetro. Com esta régua, faremos as medidas de bitola, nivelamento e calha. Coloca-se a régua no trilho, perpendicular, no ponto marcado para a medição de bitola. Nesse ponto mede-se a bitola. Nesse aqui, o nivelamento transversal ou superelevação. Nesse ponto mede-se a calha do contratrilho. É só pegar o dispositivo, encostar e fazer a leitura no marcador. Caso não tenhamos esse tipo de dispositivo, adotaremos o paquímetro para fazer a medição da abertura. Essas medidas deverão ser feitas para normal e para reversa. Agora vamos utilizar a régua para fazer a medição da calha do jacaré. Inverte-se a régua, posiciona o centro na marcação, em esquadro, e com o dispositivo faça a medida. No caso, a régua não ter esse dispositivo, estaremos utilizando o paquímetro para fazer esta medida. Com o paquímetro faremos essa medida. Faça a leitura da largura do boleto do contratrilho. Essa medida deve ser realizada em todos os contratrilhos do AMV. No jacaré duplo, primeiro passo é identificar a ponta 1, a ponta 2. A ponta 1, sempre partindo da agulha para o coice do jacaré, é a primeira ponta. A ponta 2 é a segunda ponta identificada no mesmo jacaré. Na ponta 1, nós vamos fazer 3 cotas. Para larga, nós vamos fazer a FLP, igual faz na agulha. Na métrica, nós vamos fazer LP e PP. Na ponta 2, nós vamos fazer na métrica FLP, na larga PP e LP. E nós vamos mostrar como que são feitas essas medidas no campo. Identificando a ponta 1, a primeira ponta da agulha para o coice do jacaré. Identificando a ponta 2, ponta 2, a segunda ponta da ponta para o coice do jacaré. Na ponta 1, identifica-se a ponta de meia. Aqui há um furinho, estou só marcando para facilitar a identificação. Vamos fazer a medida de 3 polegadas ou 76 milímetros e marcar o ponto de medição de bitola nas duas pontas. Nesses pontos identificados, nós faremos as medições FLP na ponta 1 para larga, PP e LP na métrica. Na ponta 2 nós faremos FLP na métrica, PP e LP na larga. Com a régua no jacaré duplo, na ponta 1, a primeira medida
que nós estamos com a régua da larga, nós vamos medir a FLP na ponta 1. Posiciona na direção da marcação e faça a medição. Nesse caso, o jacaré duplo, a ponta 1 da larga, ela deve ser 1580, respeitando da ponta até o trilho 1530. Com a mesma régua, nós vamos para a ponta 2 fazer a medição de LP e PP. Posicionando a régua em esquadro, faça a medida da bitola, a medida da calha do contatrilho, inverte-se a régua e faça a medida da calha do jacaré. Nessa ponta 2, com a régua da larga, obtém-se as medidas nominais, ou seja, LP e PP, como se fosse no AMV normal para a bitola larga. Com a régua da métrica, vamos fazer as medições na ponta 1, LP e PP, nominal igual na bitola métrica. Vale ressaltar que essa régua não tem o dispositivo de medir calha de contatrilho e jacaré. Faremos a medida com o paquímetro. Posicionando a régua na bitola métrica no ponto identificado, faremos a medição da bitola. Com o paquímetro, faremos as medidas da calha do contatrilho. Importante lembrar que as medidas da calha de contatrilho ficarão a 5/8 de polegada abaixo da linha de bitola, ou seja, a 16 milímetros, conforme nossos procedimentos. Faça a medição da calha do contatrilho e faça a medição da calha do jacaré. Na ponta 2, com a mesma régua, iremos fazer a medida de FLP. Posiciona a régua na posição e se encaixa fazendo a medida da bitola. É importante lembrar que nesse ponto a bitola é 980 milímetros, ou respeitando da ponta pelo lado de dentro até aqui 930 milímetros. Caso você tenha um paquímetro digital, faça a medição no paquímetro da régua e zera. Caso você não tenha e seja um paquímetro normal, você vai fazer a medida e subtrair da medição total. Nesse caso que nós temos, zerei o paquímetro, identifico o ponto de maior amassamento, posiciono a régua e faço a medição. Nesse caso aqui, a medição 1,89 milímetros. Lembrando que ela deve ser feita na asa esquerda e direita do jacaré. No caso de AMV misto, o JD2 e o jacaré duplo também, faço da mesma forma. Lembrando que o J2 é a mesma medida do J3. Na larga, o J3 é igual à medida do jacaré simples de um AMV reto simples, único. Nesse caso, nós vamos instalar a régua no ponto de marcação dos 76 milímetros ou 3 polegadas. Vamos apoiar no centro e na asa lateral e fazer a medida no centro da calha. Nesse caso, está dando 47,7, ou seja, está dentro. A medida inferior tem que ser maior ou igual a 40. Essa medida, ela pode ser feita em todos os jacarés que tiver na malha.
Agora nós vamos falar sobre alguns fatos relevantes da inspeção visual. É uma das peças mais importantes da ferrovia. Nós devemos estar atentos quanto à questão do encaixe das cremalheiras e a vedação dela em relação ao trilho de encosto. Ela deve estar totalmente apoiada no trilho de encosto. Se houver folga, há condição dessa barra de encosto fazer um movimento de rotação, que faz com que gere abertura de bitola, bem como falha na indicação da máquina de chave elétrica. Cremalheiras bem encaixadas, escora bem apoiada no patim e sob o boleto, bem apertada. As cremalheiras não estão bem alinhadas e encaixadas, parafuso folgado, falta contato na parte do patim, bem como da alma, com folga. Na MRS nós temos ainda dois tipos de barra de conjugação. Nesse caso aqui é uma barra horizontal e também temos barras verticais. É muito importante que essas barras não tenham contato com o dormente ou outra parte móvel. O padrão da barra de conjugação em relação ao trilho, a distância dela é 1/4 de polegada, ou seja, 6,35 milímetros, e ela deve manter essa abertura, bem como também na barra ela deve estar parafusada. Os parafusos horizontais, eles são de baixo para cima fixado com porca. As verticais, muita atenção na montagem com as peças corretas. A mola deve estar apertada só o suficiente para que entre o pino com pilha e não pode ter um aperto completo. Usar parafusos de outra barra na barra vertical não vai dar correto. Você vai fazer um aperto e vai evitar a manobrabilidade da agulha na barra vertical. Muita atenção na montagem da barra vertical. Barra de conjugação número 1 e número 2 são horizontais, com punhos ajustáveis, com a abertura correta entre o patim e a barra, e as barras estão bem esquadrejadas. Ou seja, não vão dar problema no movimento e no momento de manusear o aparelho de manobra. As duas vigotas iniciais, tanto serve para o aparelho de manobra como na chave elétrica, devem estar perpendicular, ou seja, esquadrejadas. Muita atenção para não ter contato com as partes móveis, punho ou barra de conjugação. Essa barra, essa soleira, ela deve estar apoiada faceando a ponta da agulha, conforme nossos projetos. Essa parte do AMV, ela deve estar totalmente apertada, no caso, contrapinada. Aqui está correto com contrapino, aqui sem o contrapino está errado. Todos os parafusos devem estar contrapinados. Aqui no primeiro parafuso tem uma luva ou bucha, ela também deve estar em perfeitas condições. Ela não permite que a tala apoie na agulha somente nesse ponto. Essa tala já vem de fábrica com uma pequena dobra para permitir a manobrabilidade da agulha. E essa luva, ela garante essa manobrabilidade. Eu tenho que manter todos esses parafusos muito bem apertados. Quem vai garantir a manobrabilidade é a luva barra a dobra da tala do coice de agulha. Anotar e apontar todos os pontos onde faltam tirefon, onde faltam grampo ou escoras, bem como locais onde existem e faltam placa de apoio.
No jacaré, a fixação deve estar bem ajustada para que o jacaré não movimente. No coice, as placas sempre o ombro para o lado interno, para o lado externo não precisa, porque no contratrilho a força é sempre para o lado interno. É muito importante manter no AMV todos os parafusos apertados. Parafuso da barra de conjugação, parafuso da agulha, parafuso do coice de agulha, parafuso do jacaré e do contratrilho. E não deve existir falta destes. Anotar todas as vigotas, quantidade e dimensão destas que estão danificadas, que precisam ser substituídas. O defeito superficial no AMV seguirá o mesmo do procedimento de trilho, o Pop Eng 2002, indicando qual a fila em que ele está. Então nós vamos seguir exatamente o que está no Pop do trilho. Chegamos ao final de mais um treinamento, agradecemos a sua atenção e até o próximo vídeo na MRS.